Olá! Muitas pessoas acham que não receberam o Espírito Santo pelo simples fato de não terem falado em línguas, pelo simples fato de não terem sentido alguma manifestação espiritual. Então acham que não têm o Espírito Santo, não foram batizados no Espírito Santo. Bom, para você ser batizado no Espírito Santo, você apenas precisa crer em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E como é que você vai saber que realmente alguém creu? Através dos seus frutos. Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Então, a manifestação do fruto é que diz que a pessoa tem o Espírito Santo habitando nela. Então você apenas precisa crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, que você recebe o Espírito Santo e ele começa a habitar em você. Uma coisa que você precisa entender é que quando o Espírito Santo passa a habitar em você, o maior objetivo dele não é te dar já os dons ministeriais, os ministérios, mas é simplesmente moldar o teu caráter, transformar você para que as tuas ações, a tua obra venha glorificar ao Pai que está no céu. E outra coisa que você precisa entender é que tu não deves ir na igreja com o objetivo de você sentir alguma coisa ou você sentir a manifestação do Espírito Santo. Muitas coisas que têm acontecido na igreja não é o Espírito Santo, mas é apenas uma emoção da pessoa, porque a pessoa quer sentir. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, se ele quiser, ele vai se manifestar. Se ele não quiser, ele também não vai se manifestar. E se o Espírito Santo não vai se manifestar, se ele se manifestar, será que ele vai mudar? Ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. O mais importante é que essa terceira pessoa da Trindade, ele habita em você, ele está transformando você. As pessoas estão notando a mudança em você e você está a glorificar a Cristo com as tuas ações. Esse é o mais importante. Eu digo para mim mesma, se o Espírito Santo se manifestar com milagres, maravilhas, prodígios, sinais, glória a Deus. Mas se ele não quiser se manifestar com essas coisas, também glória a Deus. O poder é dele, é ele que faz. Não sou eu apenas sou um vaso que apenas ele usa para manifestar o seu poder. Então, quando você de fato entende isso, você não vai à busca de sentir, mas você vai à busca do dono dos dons, do dono dos ministérios, você vai à busca daquilo que é mais importante, a presença do Espírito Santo. Então saiba disso, se você creu, confessou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, então o Espírito Santo habita em você. Se você, claro, se você confessou com teu coração, porque Deus, ele vê o coração, nós seres humanos vemos a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Então se você confessou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas é o próprio Espírito Santo. Então saiba de uma coisa, o Espírito Santo ele vai se manifestar algumas vezes, mas outras vezes ele não vai se manifestar. Mas precisas entender, se ele faz, se ele não faz, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. O mais importante para você não é correr atrás de manifestações, mas é correr atrás da presença de Deus. É correr para querer viver na presença de Deus, para querer estar na presença de Deus. Isso é que você realmente deve fazer. Moisés disse para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos deixes sair daqui. Por quê? Porque Moisés realmente conhecia a presença de Deus. Ele sabia o quanto a presença de Deus era tão valiosa. Então, da mesma forma que Moisés declarou isso, é da mesma forma que nós, vivendo na presença de Deus,
tendo essa presença de Deus habitando em nós, devemos declarar isso com todo o nosso coração. Deus, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Eu realmente não saio daqui se a tua presença não for comigo. Isso não deve ser simplesmente uma frase citada, mas deve ser uma frase vivida por você. Saiba de uma coisa, não queira sentir a presença de Deus, queira viver na presença de Deus. Amém.